Hoje, gente, desculpa, hoje a internet tá muito ruim. Tá chovendo aí, em Bom Jesus? Sim, tá chovendo bastante. Ah, então se cair alguma coisa, a internet de vocês ou a minha, eu tô aqui em Campos, não tá chovendo, mas a internet tá bem ruim. Se cair, não tem problema, tá? A gente se fala no WhatsApp e se de repente a gente até cancela a aula e apresenta na semana que vem, tá bom? Tá, joia. Pode começar. Ah, eu tenho que ligar a câmera, esqueci, peraí. Professor, eu acho que a minha câmera vai ficar indo e voltando, porque o computador tá muito lerdo. Tá aparecendo a imagem? Tá, Tá aparecendo. Do meu rosto também? sim. Beleza. Só um instante. Tá. Bom, boa noite. A gente vai apresentar o trabalho sobre deterioração em produtos de origem animal, ovos, pescados e frutos do mar. Eu vou fazer uma breve introdução à deterioração microbiana e depois a Letícia vai falar. Bom, na indústria de alimentos, os micro-organismos, eles são os principais agentes responsáveis na deterioração de alimentos e na intoxicação alimentar. A indústria, ela sempre preza para estender a vida de prateleira e produzir alimentos, os melhores alimentos, né? Então, as técnicas disponíveis para uma melhor conservação, né, inclui a aplicação de calor, né, que seria a pasteurização e a esterilização. Também tem o uso do frio, que seria a refrigeração e congelamento. Tem a redução da água, que seria desidratação, a salga e defumação. E, o resultado ele seria uma redução considerável do número de células viáveis e ou esporos. Letícia? Isso aí. Então, falando mais específico da deterioração desses produtos de origem animal, né? Quando a gente fala de produto de origem animal, logo já vem à cabeça da gente um produto mais perecível, né? É um produto que estraga muito rápido. E aí eu vou pontuar algumas coisas aqui que a gente vai entender por que acontece a deterioração, em específico dos alimentos que a gente vai falar aqui, né? Da questão do pescado, dos ovos e dos frutos do mar. Por que isso acontece? Quais são os fatores que vão influenciar para que essa deterioração aconteça, né? Pode passar, Mayara. E aí a gente começa, então, falando da deterioração dos pescados, né? E aí eu citei alguns fatores que eles são fatores intrínsecos, ou seja, eles são características próprias já do alimento, né? Que vão favorecer o crescimento de micro-organismos, a proliferação desses micro-organismos naquele alimento ali. Então, falando específico da questão do peixe, a gente tem uma alta atividade de água, um pH próximo da neutralidade e um teor de gordura facilmente hidrolisável. O que isso quer dizer para a gente quando a gente está falando de deterioração? Quando eu tenho um alimento com uma alta atividade de água, o que isso quer dizer? Que a água é livre ali para o crescimento de micro-organismos. Então, quando eu tenho um alimento com uma alta atividade de água, é como se estivesse dando uma casa muito grande para aquele micro-organismo ali, um espaço muito grande para ele poder crescer naquele ambiente ali, né? A gente tem também um pH próximo à neutralidade. No que isso influencia? A gente sabe que quando em pH muito ácido, é complicado ali que a bactéria cresça e que ela se prolifere ali, né? Então, quando a gente tem um pH próximo da neutralidade, a gente está facilitando, então a gente tem um pH facilitador para esse micro-organismo naquele alimento. Um teor de gordura facilmente hidrolisável, então a gente tem aí gorduras que vão sofrer oxidação, né? Até coloquei um desenho aí, e está escrito aí, né, que é o perfeito para nós, que é todas as características que são perfeitas para o micro-organismo tá ali naquele alimento e deteriorar aquele alimento de uma forma muito, muito fácil e muito rápida, né? Pode passar.
E aí o pescado, né, falando do pescado em específico, ele vai sofrer o processo de autólise. O que que é essa autólise? É o processo em que a célula vai se autodestruir espontaneamente. Isso vai ocorrer geralmente em tecidos que já estão lesionados ou em células, né, que já estão sofrendo esse lesionamento. Então, esse processo ele vai acontecer na deterioração do pescado. Pode passar. E aí, quando a gente está falando, então, da deterioração de pescado, a gente precisa entender, então, quais são as características boas do pescado. O que, que um bom pescado tem, para a gente entender o que, que um pescado deteriorado vai ter, né, microbiologicamente falando. A gente tem mania, né, enquanto brasileiros aqui, de quando a gente vai no mercado, na seção de peixe, por exemplo, a gente já tem aquela ideia de que vai ser uma seção com um cheiro forte, muitas vezes um cheiro desagradável, quando a gente vai na feira, né, na parte de peixe. A gente já tem essa ideia de que é um cheiro não agradável. E a gente tem que entender como que está esse pescado para entender. Quando a gente vai entender o processo de deterioração dele, a gente vai entender como que está esse pescado. Então, onde começou a deterioração dele? Será que esse cheiro é característico mesmo do peixe? Quando a gente vai analisar aí, né, países de primeiro mundo, a gente vai ver que quando você vai numa sessão, nunca fui, tá, gente? Mas quando você vai ver aí uma sessão de pescados, o cheiro é de maresia, um cheiro leve, não é um cheiro que incomoda, né? Então, a gente já sabe que aquele cheiro não é um cheiro característico do peixe. Isso, esse odor que a gente não gosta, ele vai dizer o que pra gente? Que esse peixe pode estar sofrendo deterioração ali, pode ter acontecido desde o abate. Então, assim, como que tá a aparência desse peixe? Como que tá a textura desse peixe? Né? Pode passar. Então, tudo que eu falei ali, né? Será que esse peixe ele já não está sofrendo deterioração? Às vezes ele já está começando a estragar antes de chegar na nossa casa, né? Então, às vezes o problema é no abate dele, por exemplo, né? Pode passar, Mary. Às vezes o problema é em como ele está sendo exposto no mercado e como está sendo feito o transporte dele. Então, quando a gente está falando de abate, é uma coisa muito importante a gente falar. Por quê? Hoje, uma pessoa que ela pesca lá e vende para poucas pessoas, né? Não, a gente não está falando a nível industrial, por exemplo. Hoje a gente já percebe, hoje muito menos, mas é porque já é proibido, né? Perante a nossa legislação. Mas é muito comum a gente ver as pessoas matando peixe por asfixia, né? Que é colocar o peixe ali num balde com outros peixes ou em algum pote e deixar o peixe sofrendo ali até ele morrer. E aí a gente já está falando de uma questão de um abate que não é um abate correto, por quê? O animal ele já sofreu sofrimento, ótimo. Ele já passou por um processo de sofrimento ali, né? Então a gente já está comprometendo a qualidade da carne desse peixe, mas nem é esse o ponto. A gente falando em questão microbiológica. Quando a gente mata o peixe por asfixia, a gente vai ter um acúmulo de sangue. Então a gente consegue perceber que o rosto dele fica mais amarronzado, né? E aí, quando a gente vai filetar o peixe, tirar as vísceras dele e tudo mais, esse sangue vai ter contato com toda a carne dele. E na superfície do peixe, a gente tem uma grande população de bactérias, tá? Essas bactérias não têm contato com a carne do peixe, por quê? Porque ele já tem uma proteção biológica natural. Então, ele não deixa que essas bactérias entrem em contato com a carne. Quando a gente mata esse peixe por asfixia, o peixe passou um tempo ali já, né? E aí a gente vai tirar as vísceras dele, quando a gente vai cortar, a gente tem contato dessas bactérias com a parte que a gente vai se alimentar da carne também. Então, qual é o correto de se fazer? Fazer o abate do peixe por choque térmico, que é colocar o animal vivo em tanque, em pote, com gelo, que a gente promove ali uma morte instantânea, então a gente evita que o animal sofra e a gente evita também o crescimento possível crescimento de bactérias ali, né? Pode passar, acho que acabou, né? Tá. Aí é só mesmo um informativo de que como que a gente sabe que esse peixe já está sofrendo processo de deterioração, como que a gente consegue perceber isso, né, sensorialmente nesse peixe. Tá travando? Consegue me ouvir, professor? Para mim tá normal. Beleza. Pode continuar que depois, para quem tá travando, ou assiste depois o gravado, mas aqui tá normal. Beleza. Então, a questão do odor, né, que é algo que a gente pode perceber, questão da escama, se a escama já está soltando do peixe,
já é um indicativo que esse peixe já está sofrendo uma deterioração, questão dos olhos dele, como que tá, né? Então, esses são pontos só importantes que é legal a gente se atentar quando a gente vai fazer o consumo e comprar também esse peixe, né? É isso. Bom, eu vou falar sobre a deterioração dos frutos do mar. Primeiro, eu gostaria de explicar que pescados e frutos do mar, eles são de grupos diferentes, porque existem peixes de água doce e por eles também serem seres vertebrados, porque os frutos do mar, como ostra, mexilhão, camarão, eles são invertebrados. Ok. Pescados e frutos do mar, como a Letícia falou, eles são alimentos mais suscetíveis à deterioração microbiana, porque possuem atividade de água, o pH próximo à neutralidade, composição química favorável e alto teor de gorduras insaturadas propício à oxidação. Bom, nós sabemos que, à medida que se reduz a temperatura, o desenvolvimento do micro-organismo torna-se cada vez mais lento. E a temperatura ambiente, o alimento está cada vez mais vulnerável à proliferação de bactérias. Se estiverem frescos, os alimentos devem ser mantidos na geladeira e serem consumidos, até serem consumidos. O próximo slide. Bom, os moluscos, que temos as ostras, os mariscos, as lulas, no início da deterioração, tem um predomínio de Pseudomonas, Acinobacter, Morachella, dominando os últimos estágios da deterioração, tem-se Enterococos, Lactobacillus e leveduras. A deterioração de moluscos é fermentativa devido a altos níveis de glicogênio que possuem... Não está aparecendo meu rosto? Gente, o rosto tá aparecendo, sim, tá travando um pouco por conta da chuva, que a gente falou no início da aula. Pode continuar, se der algum problema para mim, vai dar um problema na gravação, aí eu falo com vocês, tá? Mas por enquanto pode continuar, é porque a internet que tá ruim mesmo aí, em Bom Jesus. Tá. Na verdade, é o meu computador, porque eu não moro em Bom Jesus, mas enfim. Onde é que eu tava? Tá. Aí, então, há um predomínio de Pseudomonas, Acinobacter morachella, e dominando os estágios de deterioração, os últimos estágios de deterioração, temos Enterococos, Lactobacillus e leveduras. Então, a deterioração de moluscos ela é fermentativa devido aos altos níveis de glicogênio que possuem em sua composição. A grande quantidade de carboidratos também em moluscos é o que diferencia sua deterioração de outros frutos do mar. Pode-se determinar a qualidade microbiana de ostras através da medição do pH. Por exemplo, o pH 6,2 a 5,9 é bom, então vai estar uma boa ostra. Agora, se você tiver um pH abaixo de 5,2, ela já vai estar totalmente deteriorada, azeda, pútrida, né? Mas, de qualquer forma, as análises sensoriais e contagens microbianas, elas foram os melhores indicadores na qualidade microbiana de moluscos. Eu acho que... Tá. Os moluscos bivalves, né? Que são como ostra, mexilhão, vieira, sururu, ameijoa, entre outros, porque eles são formados numa concha que possui duas metades, né? Ou valvas. E eles são organismos filtradores. A ostra, por exemplo, ela é amplamente consumida na forma crua, o que gera uma preocupação ainda maior com relação à sua origem, né?
por causa dela ter essa capacidade filtradora. Os moluscos bivalves, eles são capazes de acumular substâncias e agentes patogênicos presentes na água, tais como vírus, bactérias, protozoários, biotoxinas produzidas por microalgas e, antigamente, metais pesados também. Acabam levando muita intoxicação alimentar das pessoas. Se você for consumir ostra na praia, a gente recomenda que não consuma no final do dia, porque o risco é maior por conta das variações de temperatura, né? E quando você for consumir, você também deveria olhar as condições de higiene da pessoa que está vendendo. Também ver se a procedência, da onde foi tirada, qual é o tipo de confiança daquela pessoa, né? Buscar indicações do histórico de procedência. E, tipo, por exemplo, nem sempre a ostra vai apresentar alterações de cheiro e sabor. Porque os micro-organismos patogênicos dele não são deteriorantes, ou seja, não estragam o alimento. Então, não é visivelmente você fala assim, tá estragado. Nem sempre vai dar para ver. E aí, você pode acabar caindo numa armadilha, numa dessas. Também vale a pena conferir os baldes usados nas praias, porque para ver se eles estão com gelos, porque na maioria das vezes não estão. E aí só aumenta o risco de contaminação. As ostras, né, marisco, mexilhão, vieira, né, eles possuem um músculo adutor, né, que é também chamado de manto. Ele se agarra à concha enquanto o organismo está vivo. Esse músculo, ele preserva a concha fechada. Agora, quando a concha se abre sozinha, significa que o animal morreu. E como moluscos têm um processo de deterioração muito, muito acelerado, significa que, tipo, se tiver aberto, não consuma, porque tá com certeza estragado. Agora, uma dica de como comprar os moluscos na rua, na feira, né? É você comprar um animal vivo, né? E você tem que verificar se as válvulas estão fechadas, se a carne úmida, tem aspecto esponjoso, bem aderida, com odor e coloração característicos, retenção de água límpida no interior das conchas. Uma alternativa também é consumir esses moluscos passando eles por um tratamento térmico para reduzir esses riscos. Vai, o próximo slide. Ok. Os crustáceos, né, que são os camarões, lagostas, caranguejos, siris, né, eles têm essa microbiota, né, dos crustáceos, ele também reflete a água onde foram retirados, né, que nem os moluscos, mas eles não são os filtradores. Mas além da gente ver da onde está sendo tirado esse crustáceo, também tem que ver, também pode ter micro-organismos presentes no barco, nos manipuladores, nos utensílios e na água de lavagem dos mesmos. Muitos micro-organismos presentes nos peixes são encontrados em crustáceos, sendo pseudomonas, acinobacter, morachella, leveduras, os micro-organismos mais presentes nessa carne de crustáceos. A deterioração, ela ocorre quase que igualmente iguais do peixe, com início nas superfícies externas devido à anatomia. A presença de altas quantidades de alguns aminoácidos e extratos nitrogenados nos músculos dos crustáceos faz com que ela se torne suscetíveis ao crescimento de deteriorantes. Os crustáceos podem ser comercializados vivos
ou congelados, com exceção de camarões, que devem sempre estar congelados. Os crustáceos braquiúros, que são caranguejos, santolas, sapateiras, né, que basicamente tudo parece caranguejo, né? Mas enfim, eles devem ser comprados congelados. Quando vivos, o nível da frescura é medido de acordo com suas características vitais, sendo a morte o estado de menor frescura, obviamente, né? Então, se eles estiverem frescos, no caso vivos, o exoesqueleto deles, que seria a carapaça, vai estar brilhante e duro. A musculatura vai estar firme e translúcida. O corpo firme e aderente à carapaça e aroma suave, a maresia. Ok. Os crustáceos macruros, como camarões e lagostas, você pode observar, porque ele vai ter morte, até a morte você vai verificar uma evolução. Que, tipo assim, no início, quando ele estiver muito vivo, ele vai estar com uma grande movimentação nas quelíceras, que são as patas, sabe, dele, as garras. Isso, são as garras. E aí vai diminuindo essa movimentação. E aí, quando não tiver mais movimento nas garras e tudo mais, só quando é tocado, e retrai os olhos só quando é tocado, e aí depois, logo em seguida, vai vir a morte. Uma curiosidade é, tipo, por que os crustáceos de qualquer cor ficam vermelhos na água fervente? Porque as carapaças dos camarões, lagostas, caranguejos contém o pigmento astaxantina, que é da família dos carotenoides, como a cenoura, sabe? Mas essa molécula, quando é ligada ao descomposto, é uma ligação muito fraca e é feita com facilidade. Então, qualquer mudança de temperatura vai se desfazer. E aí, quando ela se desfaz, ela tem essa mudança de coloração. Então, quando você vai na feira, você vê que o camarão está mais avermelhado, e isso pode significar que ele tem sofrido várias alterações de temperatura por causa do acréscimo e da retirada de gelo inúmeras vezes. Letícia? Agora foi, estava incrustado assim. Desculpa. Falando de ovos, então, agora a gente vai ser bem sucinta para falar de ovos, né? A gente tem pouca coisa para falar. Mas, basicamente, como que acontece a deterioração do ovo? Eu acho que essa é uma das mais fáceis da gente perceber. Eu acho que todo mundo já percebeu isso no dia a dia de casa, né? Então, a gente consegue perceber isso através do odor, que a gente sabe que é um odor característico, né? De um ovo estragado. Questão, às vezes, se tiver uma rachadura na casca, sangue coagulado, né? Dentro do ovo. São algumas características que a gente pode perceber ali que teve deterioração. Essa deterioração pode acontecer por fungos ou bactérias. Mas no geral, principalmente por bactérias, tá? E aí uma coisa importante que é legal e é interessante a gente falar é que o ovo ele possui uma película super, super fina, imperceptível ao olho nu, na sua casca. Então é como se ela servisse de uma proteção para impedir a entrada de micro-organismos do meio, né, para dentro do ovo. E aí o que a gente tem muita mania de lavar esse ovo, às vezes a gente acha que o correto é lavar o ovo. E quando a gente lava, a gente retira essa película. Retirando essa proteção, a gente está abrindo para a entrada ali de micro-organismos que vão levar isso a deterioração, tá? Pode passar. E aí, outra coisa também, como que eu devo armazenar esse ovo, né, para fazer com que essa deterioração não ocorra? Dentro da geladeira, fora da geladeira. Muitas pessoas têm o costume de colocar o ovo na porta da geladeira, né? Já vem até com um negocinho para colocar. O que não é muito interessante, por quê? Quando a gente coloca na porta da geladeira, toda vez que você abrir a porta, o ovo vai ter contato com a temperatura ambiente e com a temperatura de dentro da geladeira. Então, o ideal é que esse ovo ele seja armazenado na parte da prateleira, porque a gente não submete ele a uma oscilação muito grande de temperatura, né? Pode passar.
Bom, então, quando os ovos eles são encontrados em temperaturas e condições inadequadas de armazenamento, como a Letícia falou, eles têm a probabilidade de portar a salmonela, Escherichia coli, estafilocoque, streptocoque, retroviridae, oncovirinae, adenovírus, aspergillus fumigatus e organismos esporulados, que são bactérias, vírus e fungos, né? Como ela falou, dessa mudança de temperatura que tem que estar, não pode ter essa mudança de temperatura, eles também não devem permanecer próximos a outros alimentos que tenham um odor mais forte, como o alho, por exemplo. Devido à casca porosa, os ovos eles podem absorver odores e sabores estranhos do ambiente de armazenamento, né? Perdão. Ela falou que não deve se lavar. Porém, porque na indústria, eles já são lavados com água potável, com cloro a uma temperatura adequada de 35 a 45 graus Celsius. Por fim, é importante lavar com água e sabão em superfícies de trabalho, utensílios e mãos antes de manusear o produto. Então, para a gente ver se um ovo tá bom ou não para o consumo, você pega o ovo, coloca num copo com água cheio, e aí se ele afundar é porque ele tá bom, ele tá fresco. Mas se ele ficar tipo num meio termo, sabe, com a bunda para cima, é porque ele não tá tão fresco, mas dá para consumir. Mas se ele só estiver boiando, significa que ele tá podre, então joga fora, por favor. Por que isso acontece? Então, porque o ovo, ele não é impermeável. A casca do ovo é porosa e a água dentro do ovo vai evaporando e sendo substituída por ar, reduzindo a massa do ovo. Tipo, simplificando, o ovo podre fica mais leve que a água, pois tem mais ar e menos água do que um ovo fresco, né? Só um instante que tá mudando isso. Então, pra gente ver visualmente quando a gente quebra o ovo, para saber se ele tá bom ou não tá bom. Quando você vai quebrar ele num prato branco, preferencialmente, aí você vai observar. Se a gema estiver redonda, se ela flutua e a clara tá firme próxima da gema, o ovo tá fresco. Mas se a gema tá um pouco afundada, a clara tá transparente, mas ainda tá firme, então o ovo ainda tá ok para ser consumido. Agora, se a gema tá plana, parece água clara, joga o ovo fora, por favor. E é isso. Obrigada pela atenção. Muito bem. Letícia, se você quiser sair, eu só vou falar rapidinho aqui sobre a apresentação de vocês. Gostei bastante, parabéns. Só queria saber se vocês são técnicos em agroindústria ou alimentos, alguma coisa? Eu sou em alimentos. A Mayara também? Não, eu não sou nada. Não, eu tô perguntando porque, assim, para parabenizar mesmo o domínio do conteúdo que vocês têm, né, a respeito do tema. Achei que foi muito bom, os slides também, a apresentação, tudo muito bom. Só tomar cuidado com o tempo, né, porque a gente tinha uma média aí de tempo. Achei que alguns slides abriam muito leque e demorou para fechar o conteúdo. Mas foi muito bom, assim, quando o assunto é interessante, não tem problema a gente ficar aqui prestando atenção, né? É até bom que vocês falaram de muita coisa. Mayara, a respeito do ovo, né, que vocês estavam comentando, o ovo industrial, ele é lavado na indústria, mas geralmente, né, em cidade pequena, a gente não usa muito industrial. A gente compra o caipira, né? E aí ele vem sujo, com cocô de galinha. E aí, o que as pessoas fazem? Elas pegam e lavam o ovo porque não quer guardar sujo na geladeira. Só que a gente sabe que a salmonela, ela é uma bactéria presente naturalmente, né, no intestino das galinhas. E aí, quando a galinha defeca em cima do ovo, sai a salmonela ali. E aí, a casca é uma proteção do ovo, né? Se você lava, você retira aquela película protetora da casca. A casca é um ambiente poroso, então o cocô da galinha que estava ali por cima vai acabar sendo absorvido para dentro do ovo. Então, esse é o principal problema de ovos caipiras, tá? É só para complementar mesmo. Mas em tudo, parabéns de novo pela apresentação. E Letícia, pode ir, você tem um compromisso. Obrigada, professor.
Próximo. Boa noite, professor. Eu e a Beatriz Oi, vamos. gente, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Pode apresentar, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Se acontecer alguma coisa é porque minha internet está bem ruim, tá bom? Tá certinho aí, Cristiano? Tudo certinho. Gente, boa noite. O nosso tema é alterações químicas e sensoriais provocadas pelos micro-organismos. Para a gente começar falando, meu nome é Beatriz, né? E para a gente começar falando, essas alterações, elas acontecem, elas são provocadas por conta de meios, de fatores intrínsecos ou por fatores extrínsecos. E aí, alguns deles são o tipo de micro-organismo que está atuando no alimento, o tipo de alimento, as condições que esse alimento é armazenado, a quantidade de atividade de água que a gente tem nesse alimento e o pH. Então, levando isso em consideração, a gente conclui que não é uma tarefa fácil a gente identificar o micro-organismo específico que está atuando ali dando aquele efeito no alimento. Porém, alguns alimentos não, na verdade, os alimentos, eles já têm uma, entre aspas, vulnerabilidade a algum tipo de micro-organismo, que a gente vai até ver numa tabelinha mais para frente. Então, falando da deterioração, o que é? É qualquer mudança sensorial em um produto alimentício que o torna inaceitável ao consumidor. Então, o nosso parâmetro é, de fato, o consumidor, né? Os principais aspectos dessa deterioração a sucessão à reação enzimática, reações não enzimáticas e danos físicos e químicos. E um exemplo é a oxidação das gorduras. Esse ponto, como eu falei, o ponto de vista do consumidor, isso também é muito subjetivo. Por quê? A gente depende dos aspectos culturais das pessoas, de aspectos econômicos e de cada indivíduo mesmo, da particularidade de cada indivíduo. Os micro-organismos que mais atuam causando essa deterioração são as bactérias, porque elas têm um tempo de geração muito curto, comparado aos bolores e às leveduras. Esse processo, esse avanço do estágio de degradação, eles levam a outras alterações que são visualmente, que são visíveis, na verdade, né? Como a descoloração, a presença do limo e a própria estrutura do produto. Existe um limiar populacional necessário para a gente perceber essa deterioração nos alimentos. Então, existe uma literatura específica e a contagem total dos micro-organismos tem que ser inferior a 10 elevado a 5 UFC por grama. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, que provavelmente esse slide vai ficar disponível para vocês verem melhor, muito interessante, mas algumas alterações químicas são, por exemplo, o limo no substrato pectina em vegetais, um outro também é a coagulação doce na caseína do leite. É importante lembrar, gente, que, assim, micro-organismo, o alimento de fato tem. E aí o que vai causar esse aspecto, muitas vezes, essa visão negativa, são esses fatores mesmo que eu já citei. E é isso. Boa noite, professor. Boa noite aos demais alunos.
Agora eu vou falar um pouco sobre os micro-organismos de importância em alimentos. Primeiro, eu vou começar falando sobre os micro-organismos deteriorantes. Esses micro-organismos irão estragar os alimentos, alterando suas características. Já os micro-organismos patogênicos, esses não vão estragar os alimentos, mas eles são muito mais perigosos. Por quê? Aí alguém pode me fazer uma pergunta. Por que eles são muito mais perigosos? Porque uma pessoa pode acabar consumindo o alimento sem saber que ele está contaminado. Já o próximo são os micro-organismos produtores de alimento. Como o próprio nome já diz, esses irão proporcionar alterações desejáveis nos alimentos, conferindo-lhes características distintas do alimento original. Já os micro-organismos indicadores são aqueles cuja quantidade ou apenas a sua presença irão indicar a qualidade e a segurança do alimento. Pode passar, Bia, fazendo um favor. Agora eu vou falar um pouco sobre as leveduras. As leveduras são formas predominantemente unicelulares, conhecidas como fermentos. Aí na imagem a gente pode ver exemplo de queijo, cerveja, pão. E entrando no assunto sobre levedura, é importante falar sobre a Saccharomyces cerevisiae, que é uma espécie de levedura fundamental na produção de vinho, na panificação e na fabricação de cerveja. Como a gente pode ver na imagem, o vinho e a cerveja. A Saccharomyces cerevisiae é fundamental na produção desses. Outra coisa importante que a gente pode falar é sobre os probióticos. O que são os probióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos benéficos para a saúde humana. Quando esses probióticos estão em equilíbrio, eles ajudam a manter a microbiota intestinal saudável, assim colaborando com o bom funcionamento do corpo. Outra coisa que a gente pode destacar também é que os probióticos melhoram diferentes sistemas, como, por exemplo, o sistema digestivo e o sistema imunológico. Por isso, muitos especialistas consideram os probióticos como as bactérias do bem, porque elas podem ser usadas como, por exemplo, de uma forma boa, como, por exemplo, para tratar alguma doença, para ajudar algum distúrbio gastrointestinal. E alguns alimentos que a gente pode encontrar os probióticos são alguns exemplos: o iogurte, o kefir e o miso. Por isso que muitas vezes, quando a gente está com algum problema de estômago, aí algum especialista nos recomenda algum produto ou alimento que contenha probiótico, que pode ajudar na solução desse problema. E é isso. Muito bem, gente. Parabéns pela apresentação. Só senti falta de vocês falarem um pouquinho mais sobre as alterações sensoriais que os micro-organismos causam. Vocês falaram das bactérias, como a Saccharomyces, né? Desculpa, dos micro-organismos, como a Saccharomyces, né? Mas faltou falar assim, só um pouquinho mais sobre as alterações sensoriais, assim, diversificar um pouco mais. Mas a apresentação foi boa, vocês aparentemente tinham domínio do assunto, né? Isso é muito bom. Quando a gente vai apresentar e a gente estuda aquela apresentação para fazer uma boa apresentação, conta muitos pontos, né? Então é isso. Parabéns. Quem é o próximo? Alguém teve notícias do Natan e de François? Falta eles dois. Acredito que sejam uma dupla, né? Porque falta eles dois na turma. Mas também não deram notícia, né? Gente, então a gente encerra aqui, né, as apresentações. Isso, Ana Clara, faz esse favor para mim, por favor. A gente encerra aqui as apresentações. Vamos ver aqui com o Natan e alguém conseguir falar com eles aí. Porque realmente só falta eles e falta o Juninho, que é
Wilson, né, que está inscrito lá no Moodle, é o Juninho do setor de frutas e hortaliças. Ele está inscrito no Moodle, ele está inscrito na disciplina, no QA, mas ele não participa das aulas, não tem vindo, enfim, eu não consegui mais falar com ele. Aí a Lígia, a coordenação, que vai entrar em contato para ver o que aconteceu. Mas, Lucas, Oi. eu tive com ele ontem, eu acho que ele estava comentando comigo, né, que acho que ele não vai fazer a matéria agora, não. Aí para você já nem ficar preocupado mesmo. Tá bom, então. Juninho não tem jeito. Mas, então tá. Então a gente terminou aqui as apresentações. Hoje a aula vai ser sobre os micro-organismos patogênicos. Eu disse, né, que a gente apresentou os trabalhos e teria aula de micro-organismos patogênicos. Eu condensei a aula em uma introdução a micro-organismos patogênicos, porque eu vou depois, na próxima aula, eu vou explicar melhor como que vai funcionar as nossas próximas aulas, que temos aula até dia 17 de dezembro, que é quando fecha o período. Então, assim, hoje eu já vou passar um seminário para vocês, a gente vai combinar tudo, tá? Vai ser ao vivo, não vai ser gravado, vai ser ao vivo aqui. A gente tem datas disponíveis. No final da aula, a gente vai conversar sobre isso, como vai ser. E o seminário vai ser de acordo com o assunto da aula de hoje, de micro-organismos patogênicos. Então, a gente viu deteriorantes, fizeram um seminário, e agora a gente vai ver patogênicos. E aí, vamos fazer um seminário também. Esse seminário vai ser em trio, no final a gente vai ver direitinho como que vai funcionar. Por quê? Porque aí eu vou dar um tempo para vocês apresentarem e depois a gente vai começar a falar de laboratório, tá? Que seriam as aulas práticas. Diz que me mandou por e-mail, eu não achei. Pede para me mandar de novo, fazendo favor, porque eu não avaliei, porque eu realmente não achei. Pede para encaminhar novamente, que aí eu avalio hoje. Tá bom? Obrigado. Ana Clara, né, que viu aí. Bom, deixa eu só anotar aqui para depois não esquecer. Não, Beatriz, não precisa não. Não precisa não, porque essa aula vai ficar disponível e aí o pessoal vai assistir, tá bom? Vou anotar aqui por e-mail. Então, hoje a aula vai ser uma introdução aos micro-organismos patogênicos e no final a gente vai explicar como vai ser dividido o trabalho, cada grupo vai ficar com um micro-organismo e vão apresentar para mim ao vivo, entenderam? E aí, nas próximas aulas, né, a gente vai começar a trabalhar laboratório. Eu vou tentar trazer pessoas para palestrar para vocês de forma síncrona, vou passar vídeos, enfim, disponibilizar vídeos assíncronos, tentar aproximar vocês do laboratório o máximo que eu conseguir, tá? Outra coisa, eu descobri hoje que eu não vou ter férias em janeiro, né? Janeiro são as férias de vocês, e as férias dos professores normalmente. Mas como o meu contrato ele é menor que um ano, então eu não tenho direito a férias. E aí, em janeiro, quando vocês estão de férias, eu estou combinando com a coordenadora, a Lígia, de eu fazer aquele mini curso que eu tinha comentado com vocês, lembra? Então, assim, eu vou tentar fazer para janeiro, porque assim, é quando eu tô aqui ainda no IF e é quando eu posso também. Mas a ideia do mini curso na mostra não acabou, não. Vamos fazer dentro da disciplina ainda, né? Enquanto eu estou como contratado, mas depois não tem problema, eu volto para dar o mini curso de microbiologia na mostra. Se der tudo certo, né? Mas em janeiro, então, estou planejando, não é certo ainda, mas planejando em fazer essas aulas práticas como um mini curso no laboratório de microbiologia. Provavelmente, não sei se vai ser de microbiologia de alimentos ou microbiologia de solos, mas vai ser em algum laboratório, tá? E aí, como as aulas práticas elas não são obrigatórias, eu não posso fazer. Até porque já vai ter terminado, né, gente? Termina em dezembro, 17 de dezembro. Mas como elas não são obrigatórias, então assim, eu vou estar lá à disposição. Quem quiser ir, né? Vai lá para conhecer o laboratório, para fazer alguma análise, alguma coisa, tá bom? Mas vamos começar aqui a aula, porque senão não vai dar tempo. Eu achei que só ia ter aula prática de bioquímica, acho que de microbiologia vai ter então também? Não, então, o que eu estou dizendo, não vai ter aula prática, a aula vai ser teórica
Em relação à prática, não tem como ter aula prática em laboratório de micro, porque a gente está sem laboratório, que pegou fogo, né? Professor, vai ser em trio? Como, quantidade de grupo, de pessoas no grupo? Vai ser quantas? Vai ser, no final eu vou falar, vamos ver a aula primeiro, no final eu vou falar, mas é trio. Não tem como fazer todo mundo trio, porque o Juninho não tá na disciplina, né? Então, vai ser trio, mas vai ter que ter uma dupla. Mas no final, vocês já vão pensando aí, tem que ser 6 trios, se eu não me engano, e uma dupla. São 7 temas. Aí vocês já vão pensando aí, no final a gente conversa sobre o trabalho, tá bom? A gente já vai dividir hoje, tá? Então, a aula de hoje é sobre a introdução aos principais micro-organismos envolvidos em doenças vinculadas por alimentos. Uma bagunça na mesa hoje. Bom, então, exemplos desses micro-organismos, né? Porque são dezenas, centenas de micro-organismos que existem na face da Terra, né? E não só na Terra. Mas existem milhares de micro-organismos, muitos deles já foram descobertos, mas muitos ainda podem ser descobertos, né? Eu não sei se foi com vocês que eu comentei que existem micro-organismos congelados nas geleiras no Círculo Polar Ártico, né? Principalmente vírus muito antigos, que por conta do aquecimento global, isso vai descongelar e pode ser que venham novos surtos, né? Novas epidemias ou pandemias por aí. A gente espera que não, espero que já tenha partido dessa para melhor. Mas pode acontecer, porque são vírus que não foram catalogados ainda pelos seres humanos. Então, existem milhares. A gente vai estudar os principais, né? Alguns dos principais relacionados principalmente a alimentos, né? Considerando microbiologia de alimentos. Então, são eles o gênero Listeria, Enterobacter aceae, gênero Pseudomonas, gênero Staphylococcus, gênero Campylobacter, gênero Bacillus e gênero Clostridium. E aí, essa aula de hoje ela vai ser uma aula geral com as principais características dos micro-organismos. Não vou falar muita característica, porque é o que eu quero que vocês tragam no trabalho, tá bom? Então, vai ser só uma introdução. Bom, o gênero Listeria, né? Listeria SP, porque tem espécies diferentes, gênero, família, gênero e espécie, né? Lembra lá de biologia. É um gênero de bactérias bastonetes gram positivos. Vocês vão reparar nessa aula que eu não vou trazer imagens, porque eu espero que vocês tragam. Isso aqui é só para uma introdução, para aguçar o sentido de vocês aí, para que vocês tragam novas informações, tá? E imagens, por favor, que eu gosto de imagens. Então, eles são bastonetes gram-positivos, anaeróbios facultativos, ou seja, olha como que a Listeria é perigosa. Anaeróbio facultativo. Eles são anaeróbios, né? Então, não pode ter oxigênio para se desenvolver, teoricamente, mas são facultativos. Então, pode ser que tenha oxigênio e pode ser que eles se desenvolvam. Quando é facultativo, é um bololô danado, porque ou é anaeróbio ou é não anaeróbio. Enfim, é facultativo. Então, se tiver oxigênio, pode ser que ele se desenvolvam. E se movem por flagelos. Eles crescem a uma temperatura de 0 a 42 graus Celsius, imagina. Uma bactéria que cresce numa temperatura de congelamento da água, né, que é 0 graus, até 42 graus Celsius, que é uma temperatura alta, né? Uma temperatura aí de bom Jesus estava poando, mais ou menos, né? Podendo ainda se multiplicar lentamente em temperaturas de refrigeração. Crescimento e multiplicação são duas fases diferentes daquela. Vocês lembram lá de microgeral? Daquele gráfico, né? Fase lag e fase log. Fase lag é a fase de crescimento. E a fase log de multiplicação, né? Desenvolvimento. Então, assim, para se desenvolver, ela precisa ir numa temperatura de refrigeração, ela já consegue se desenvolver. Então, mesmo que o produto esteja na geladeira, na temperatura de refrigeração, pode acontecer aí a multiplicação desse micro-organismo. Compreende 6 diferentes espécies, sendo somente 2 delas consideradas patogênicas. Então, o gênero Listeria ele tem várias espécies, mas 2 delas são consideradas patogênicas, que é a Listeria monocytogenes, que ela é patogênica para os seres humanos, e a Listeria ivanovi, que é patogênica principalmente para animais, como ovinos e bovinos. Então, vocês vão trazer, quem vai falar sobre o gênero Listeria, vai trazer para mim essas
Gente, presta atenção que eu já estou dando dicas do que eu quero, tá? Então, vocês usem esses slides como base para saber mais ou menos. Eu vou falar do gênero Listeria, mas eu vou falar de qual espécie. Vamos ver as aulas, né, do que eu estou falando, tá? Porque é bom a gente, né, já saber mais ou menos qual o caminho que o professor quer que a gente siga. A gente não abrir muito leque, falar de tudo, não vai dar tempo, né? Então, a monocitógenes, que é patogênica para os seres humanos, e a Ivanovic, que é principalmente para animais, tá? Trazendo problemas aí para os animais. Enterobacteriaceae é uma família, possui 53 gêneros e cerca de 170 espécies. Olha, imagina, família, gênero e espécie. Então, Enterobacteriaceae é uma família que possui 53 gêneros e cerca de 170 espécies. Desses 53 gêneros, 26 são causadores de infecção em seres humanos, ou seja, se causa infecção, causa doença. Então, as enterobactérias, elas são amplamente distribuídas na natureza, são encontradas no solo, na água, nas frutas, nos vegetais, produtos de origem animal, uma carne e ovos, estão encontrados uma diversidade de produtos, né? Sua ecologia é variável, bem como seu potencial patogênico para o homem, animais e vegetais. As mais conhecidas, e aí vocês vão lembrar aí de muitas delas, né? E por que a gente tem que estar sempre preocupado com boas práticas de fabricação, com a higienização, né? Porque ela está em tudo que é parte. Então, as mais conhecidas são a Salmonella, Shigella, Ervínia, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, né? Então, assim, essas são as mais conhecidas. Quem for ficar com essa família, vai falar da família, né? Porque não é um gênero, só uma família. Vai falar lá o que eu pedi no final sobre a família e tal, mas foque nas principais. Quando você pensa em alimentos, quais são as enterobactérias que vocês pensam primeiro? Então, vocês vão focar nessas aí que você pensa primeiro dentro das 170 espécies que existem. Estão entendendo, gente? Estou rápido demais? Porque tem muito slide. Tô entendendo. Tá, jóia. As bactérias da família Enterobacteriaceae são bacilos gram-negativos, não esporuladores, ou seja, não formam esporos. Né? Os esporos costuma ser um vilão, né? Realmente porque uma bactéria que esporula, ela consegue permanecer naquele ambiente, mesmo que seja um ambiente com alta temperatura ou alta acidez, ela consegue permanecer naquele ambiente por muito tempo. Então, a Enterobacteriaceae não é esporulador. Anaeróbios facultativos, novamente, ela é anaeróbia, mas é facultativo. E a maioria das espécies cresce bem na temperatura de 37 graus Celsius, que é a temperatura o quê? Temperatura corporal. Então, Salmonella, Shigella, temperatura corporal lá no nosso intestino, tá ótimo para elas. Por outro lado, algumas espécies crescem melhor na temperatura de 25 a 30 graus Celsius, uma temperatura um pouco mais baixa. Isso é um problema também, tá? Porque a gente quer, tipo assim, não, 37 graus é uma temperatura alta, né, teoricamente, então a gente faz um tratamento e deixa abaixa um pouco a temperatura e tal. Depende, tem enterobactérias que uma temperatura de 25 graus Celsius, uma temperatura ambiente, entre aspas, né, gente? Quando a gente vai fazer pesquisa, a gente coloca a temperatura ambiente a 25 graus Celsius. Isso era antigamente, né, gente? 25 graus Celsius nunca mais é. 5 graus Celsius a gente está dormindo de edredom, né? Então, assim, a temperatura ambiente continua sendo 25 graus Celsius, mas a gente sabe que, na verdade, não é bem assim a situação que a gente vive. Principalmente no IF Bom Jesus, aqui em Campos também, é bem calor, né? Então, mas hoje, agora, por exemplo, tô vendo aqui no computador, tá 25 graus Celsius. Choveu aqui em Campos, já parou de chover. Tá um pouquinho friozinho assim, mas também não tá muito. Mas tá 25, pelo que tá aqui no computador, tá 25 graus Celsius. Bom, o próximo gênero é o Pseudomonas, tá? Elas são bacilos gram-negativos. Não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei de Pseudomonas quando a gente falou de deteriorantes, né? Depende do produto, depende do objetivo. Teve alguém no trabalho hoje que falou alguma coisa, eu anotei, mas eu já perdi até a folha que tava aqui. Mas eu não vou achar, não. Mas falou que um lá era patogênico e era extremamente patogênico e tal, isso aqui. Depende do produto. Ele pode ser deteriorante, ele pode virar patogênico, dependendo da quantidade que ele está ali,
né? Por exemplo, lactobacilos, eles são benéficos quando está em iogurte, né? Mas quando encontra em ostras, por exemplo, eles não são benéficos, eles são deteriorantes. Então, isso vai depender do ambiente que ele está, né? De como que ele está inserido. As pseudomonas, a mesma coisa. Elas são bacilos gram-negativos. São bacilos gram-negativos, não fermentadores. Não fermentadores. Ou seja, não fermentam e não produzem gás. Então, pseudomonas não produzem gás porque não fermentam. São aeróbios, tá? Então, precisam de oxigênio para se desenvolver. E não é aeróbio facultativo, tá? São aeróbios, precisam de oxigênio para se desenvolver. Móveis e geralmente encontram-se aos pares. Vivem em ambientes variados, principalmente no solo, matéria orgânica em decomposição, vegetação e na água, tá? Sendo encontrada em ambiente hospitalar. Então, assim, banheiros, geralmente alimentos. Pseudomonas está muito associada, é uma bactéria que está muito associada à pneumonia em pacientes do coronavírus que ficam em respiradores. Está muito associada porque é um ambiente propício, né? O respirador é um ambiente úmido. Então, é propício para pseudomonas. Por isso que a infecção hospitalar é tão perigosa, porque pseudomonas é um patogênico perigoso, tá? E tem necessidades nutricionais mínimas para a sobrevivência. Então, assim, precisa de um ambiente com quase nada nutricionalmente. Então, ela se desenvolve muito facilmente em ambientes com necessidades nutricionais mínimas. Utiliza a matéria orgânica como fonte de carbono e nitrogênio, né, fonte de nutriente, e carboidrato para o seu metabolismo respiratório. E o oxigênio é o receptor terminal de elétrons, ou seja, ela é aeróbica, então ela precisa do oxigênio ali para se desenvolver em todos os seus processos, tá? O Pseudomonas é composto por 10 espécies, né? Sendo que a Pseudomonas aeruginosa é de maior importância clínica, por apresentarem vários fatores estruturais e toxinas que estimulam o potencial de virulência do micro-organismo. Gente, peraí, só um minutinho. Gente, desculpa, tá? É porque teve um barulho que eu achei que era aqui em casa. Mas eu acho que são só os vizinhos. Bom, voltando aí, o gênero Pseudomonas. 10 espécies, né? Já falei. A aeruginosa é uma espécie importante, né? Tem uma maior importância clínica por apresentar vários fatores estruturais e toxinas, né? Que estimulam o potencial de virulência do micro-organismo. Pseudomonas, ela produz toxina. Então, assim, às vezes o principal problema nem é o micro-organismo em si, você ingerir o micro-organismo, mas é você ingerir a toxina que ele produziu. E a gente vai falar disso quando a gente falar de Clostridium, o problema do Clostridium, tá? E eu trouxe até uma informação interessante aqui, que eu sempre falo para as pessoas, e as pessoas ficam assim, nossa, eu não sabia. Mas no final a gente vai falar do Clostridium. Bom, o próximo gênero é o Staphylococcus, né? Corresponde a um grupo de bactérias gram-positivas que possuem formato arredondado, né? Coccus é como um formato de coco, então possui um formato arredondado. São encontrados agrupados em cachos, né? Como se fosse um cacho de uva. Então, um cachinho de uva aqui eu sei que é um Staphylococcus. Por que é importante a gente saber a morfologia desse micro-organismo, né? Ali que a gente encontra. Porque quando a gente vai fazer uma análise, né? Lembra que eu falei com vocês que a gente faz análise e tal, aí a gente olha a placa, não faço a menor ideia do que está aqui. Aí eu vou lá no livro e vejo, comparo, né? A placa que eu tenho com o que está lá no livro e eu falo, ó, isso daqui é Staphylococcus, né? Quando eu faço a análise. Então, se eu sei que o Staphylococcus, a característica dele é um coccus, né? Então é um coquinho que está sempre agrupado como um cacho de uva. Então eu sei que aquilo ali é um Staphylococcus. Tá? Eu espero que quem for ficar com esse gênero traga aí imagens para que nós possamos ver como que é. As bactérias são presentes naturalmente nas pessoas, e nosso Staphylococcus está presente naturalmente no nosso trato gastrointestinal. Se vocês soubessem a quantidade de micro-organismos que está presente dentro da gente, vocês ficariam doidos, né? Nem eu sei, mas assim, são muitos.
Então, está presente ali sem que haja qualquer sinal de doença. Então, a gente tem micro-organismo no nosso corpo que está presente ali, está tudo bem, beleza, não tem doença. No entanto, quando o sistema imunológico ele é pouco desenvolvido, né, como recém-nascidos, por exemplo, ou ele está enfraquecido, né, com tratamento de quimioterapia, ou a idade avançada, né, e aí o estafilococcus começa a agir. Então, por isso que a gente tem que cuidar da nossa imunidade, tem sempre uma boa imunidade e tal, e tá prestando atenção nisso, porque o estafilococcus pode deixar de ser um micro-organismo que está ali só aproveitando o seu corpo e começar a causar doença, tá? Em recém-nascidos, isso acontece, na verdade, não causa uma doença, assim, né, muito grande, pode ser que ocorra, mas não é comum. Mas quando a gente fala, por exemplo, quando nasce um neném, por exemplo, nasceu um neném lá. Aí, neném, que bonitinho, não chora. Neném não chora, gente. Ele é ótimo, não chora, ele é ótimo, ótimo, ótimo. No momento que ele nasceu, alguns 2 meses, 3 meses mais ou menos, começa a dar muita diarreia. Ninguém sabe o que está acontecendo, leva no doutor Ails, né, que é o médico pediatra de Bom Jesus, leva no médico, não sei o que está acontecendo, por que essa criança está com diarreia? Comeu alguma coisa, foi o leite, alergia do leite, o quê? Pode ser alergia do leite, claro, mas o principal que o médico vai falar é que o neném, quando ele tá novinho, ele tá começando a se acostumar com os alimentos que ele tá, né, ingerindo. Então, pode ser que, às vezes, quando começa a ingerir papinha ou ingerir fruta, alguma coisa, o intestino do neném, ele tem que começar a se adaptar. Antes ele bebia só leite. Antes ele se alimentava ali na placenta. E depois passou a beber só leite. E aí depois começou a se alimentar. O intestino ele tem que se adaptar. E quem no intestino que se adapta? As bactérias, os micro-organismos, né? Eles estão ali, eles estão tentando se adaptar, eles estão tentando sobreviver àquele ambiente novo. E como que eles fazem isso? Causando diarreia, causando disenteria, né? Não é muito culpa deles. Eles estão ali, eles vão ajudar a te proteger, mas você precisa sentir uns sintomas aí no início. Então, por isso que geralmente neném dá muita diarreia, porque o intestino está se acostumando com os alimentos que ele está ingerindo, tá tendo uma formação melhor do intestino. Eu tenho uma prima que nasceu recentemente, que ela é prematura, né? Ela é prematura, né? E aí ela nasceu com, sei lá, 7 meses, poucos quilos, ficou na incubadora um tempão, tá? Um mês mais ou menos. E aí ela nasceu e ela bebia, tipo, gente, era muito pouco leite, era ml, assim, pouquinho leite. Pesadinho do Enem. E aí, gente, ela bebia pouquinho leite, assim. E aí, quando ela começou mesmo a beber mais leite, né, a mamar no peito e tal, a beber mais leite, ela começou a ter diarreia. E aí eu fui lá, tá tendo diarreia, não sei o que eu faço. Preocupação da mãe, né, por ser prematuro e ter algum problema, ficar desnutrido e tal. E aí eu tranquilizei, né, não como médico, claro que não, mas tranquilizei e expliquei isso, porque o intestino, ele tem que se adaptar, ainda mais um prematuro. Ele tem que se adaptar ao volume de alimento que está sendo introduzido, né, naquele intestino, aos diferentes tipos e tal. Então, o organismo da gente ele tende a se acostumar. Só que os micro-organismos estão ali, eles querem sobreviver. E aí, por isso que a gente sente alguns sintomas, como, por exemplo, a diarreia, tá? Então, se você está enfraquecido e tal, os micro-organismos eles vão querer sobreviver e aí pode causar algum tipo de doença ou algum sintoma ruim para a gente. Próximo gênero, Campylobacter, né? Nas 4 últimas décadas, a Campylobacter, as espécies da Campylobacter, né? Reapareceu como um organismo emergente. Por que reapareceu? Porque ela apareceu há muito tempo atrás, não era nada assim muito preocupante, e aí sumiu, né? E agora ela reapareceu como um organismo emergente, né? Como um importante agente de gastroenterite, problemas gastrointestinais de origem alimentar em várias partes do mundo. Então, surgiu, né? É igual coronavírus. Sempre teve coronavírus, né? Tava lá no morcego. E aí, aconteceu de surgir emergente, né? Surgiu aí esse problemão que a gente está passando por ele. E a Campylobacter é a mesma coisa. É recente, entre aspas, né? Nos últimos 40 anos é considerado recente.
elas são capnófilas, né? São organismos que gostam de dióxido de carbono, então elas não gostam muito de oxigênio, mas elas gostam de dióxido de carbono, então preferencialmente elas vão se desenvolver em ambientes que têm esse tipo de composto. A Campylobacter jejuni é uma bactéria gram-negativa pertencente à família Campylobacteriaceae, tá? Que é a família do gênero Campylobacter. As células têm a forma de bastonetes curvos, então assim, bastonete, tá? Em espiral ou em S, e crescem em microaerofilia, que são concentrações baixíssimas de O2. Então, assim, mesmo em concentrações baixíssimas de O2, até porque elas gostam de dióxido de carbono, né? Mesmo em concentrações baixíssimas de O2, é ótimo para elas se desenvolverem. Então, ambientes... Gente, o que é isso? Vocês estão ouvindo? Uma criança que tá... Ai, gente, vizinho é tenso. Eu moro num prédio que tem 2 andares só, mas aí tem um vizinho assim de janela. Deixa eu ver se estão ali. Gente, espera aí que eu sou fofoquinho. Não sei o que está acontecendo. Enfim, vamos continuar, né, a aula. Pérolas do EAD, né, gente? Vamos lá. Então, ela precisa de concentração, ela gosta de concentrações baixíssimas de O2 e gosta também do dióxido de carbono. Esse é o gênero Campylobacter, tá? O jejune também consegue crescer em ambientes com temperatura entre 32 e 45 graus. Gente, não sei o que está acontecendo. Entre 32 e 45 graus e tem uma temperatura ótima de crescimento entre 42 e 43 graus Celsius. Então, essas temperaturas. Fiquem ligados nas temperaturas, porque é importante a gente saber essas partes extrínsecas e intrínsecas de melhor desenvolvimento do micro-organismo, e a temperatura é uma delas, né? Extrínseca, na verdade. Por quê? Para a gente saber, dentro da área de alimentos, né? A gente saber qual alimento a gente pode encontrar esse gênero, potencialmente tem um desenvolvimento desse micro-organismo em qual alimento, o que eu preciso fazer com esse alimento, né? Qual metodologia, qual operação unitária, uma secagem, alguma coisa que eu preciso fazer com esse alimento para que eu não tenha a contaminação, né, desse patógeno, desenvolvimento desse patógeno. Então, tudo isso eu quero que vocês tragam aí para o trabalho, tá bom? O próximo gênero é o gênero Bacillus. Bacillus, ele é muito importante. A Listéria, eu não falei com vocês, mas ela é muito importante quando se fala se trabalha com grávidas. A Listéria, quando tem alguma coisa no laboratório e vai trabalhar com Listéria, é importante saber se a pessoa está grávida ou não, porque causa aborto. Então, assim, é um problema grave, né? E por isso é importante a gente saber ali da equipe que está trabalhando, se alguém está grávido ou não, dentro da indústria também, é importante passar isso para os superiores, né? Porque a gente trabalha com micro-organismo, então pode acontecer algum acidente ali, você entrar em contato com aquele micro-organismo dentro do laboratório e aí causar um problema gravíssimo para você, ou se você estiver grávida, enfim. O gênero Bacillus, né, eles são gram-positivos, formadores de esporos, resistentes a condições ambientais adversas, como calor, baixos níveis de umidade, principalmente. E aí, eu quero que vocês me falem qual produto alimentício que eu aplico calor e eu tenho baixo nível de umidade e que pode ser potencial para o desenvolvimento de bacilos. Quem vai me falar isso? Hein, gente? Repete, professor, por favor. Qual é o produto alimentício, ou quais são, né, um exemplo de um produto alimentício que eu adiciono calor, ou seja, eu faço um processo ali que envolve calor nele para conservá-lo, né? Um processo de secagem, por exemplo, liofilização, enfim, um processo para eu adiciono calor e tenho baixo níveis de umidade, principalmente porque eu adiciono calor, né? Eu faço processo de secagem, eu tenho um produto com baixo nível de umidade. Qual alimento, um exemplo de alimento, que eu posso ter contaminação de bacilos e pode ser patogênico?
E aí, gente? Qual o alimento que é seco e tem baixo nível de umidade? Qualquer um, gente. Pensa no alimento aí que é seco. Leite em pó, talvez. Leite em pó, mais o quê? Eu tô lembrando leite em pó por causa do trabalho que eu fiz, que tinha Bacillus cereus. Muito bem. Leite em pó, farinha, farinha de trigo, farinha de rosca, farinha de mandioca, farinhas no geral, pode ter o bacilos, né? Por quê? Porque é um ambiente propício, tem baixo nível de umidade, teve um emprego de calor, né, no processo de secagem. Então, geralmente, na legislação, quando a gente vai fazer uma análise de farinhas ou de produtos em pó, como leite em pó, pede-se uma análise de bacilos, porque é um ambiente propício. E aí, às vezes, a gente fica pensando, tá em pó, é muito difícil de ter contaminação, porque tá em pó, né? Então, assim, secou aquele alimento, não tem água ali, mas existem micro-organismos que... Professor, Gabriel tá Ué, falando arroz. arroz, sim. Sim, eu não sei, não tenho certeza se a legislação, ela traz para arroz, mas é um alimento seco, né? Assim como os outros cereais. Mas eu não tenho certeza se na legislação tá. O que eu tenho certeza é que para farinhas tá. Bom? Seu metabolismo é facultativo e cresce bem em H-sangue, inclusive o H-sangue, sangue mesmo de boi, é o H que a gente utiliza em placas para fazer, né, a cultura, para fazer o desenvolvimento, para visualizar. Acho interessante que quando eu estudei aí no IFE, teve um TCC de uma conhecida minha, de uma amiga minha, que ela precisou fazer, acho que era farinha de semente de abóbora, alguma coisa assim. E ela precisou fazer bacilos. E aí teve que tirar sangue do boi lá no IFE, mesmo, realmente, sangue, para preparar um agar para fazer análise de bacilos, bem legal. E as espécies de importância médica, né, são os bacilos anthracis, bacilos cereus e bacilos subtilis, principalmente bacilos cereus, quando a gente fala de microbiologia de alimentos, tá? Bom, e o último gênero que a gente vai conversar é o gênero Clostridium. São bastonetes, arranjos aos pares ou em cadeias curtas, com extremidades arredondadas ou pontiagudas. Geralmente são gram-positivos, depende da espécie, e geralmente são móveis por flagelos, se movimentam por flagelos, tá? Formam esporos ovais ou esféricos que deformam a parede celular. Metabolicamente, os clostrídeos eles são muito diversos, com temperatura ótima entre 10, que é a temperatura de refrigeração, a 65 graus Celsius, que já é uma temperatura de aquecimento de muitos produtos, tá? Não chega a uma ebulição, né, que é 100 graus, mas 65 graus Celsius já é uma temperatura bem alta, né? Para o desenvolvimento de uma bactéria. O gênero Clostridium spp pode ser SPP, vocês vão lembrar lá de microgeral, né? Espécie, né? O gênero é Clostridium e a SPP é a espécie. A gente coloca SPP porque depende da espécie. São várias. Pode ser didaticamente classificado em 2 grupos, tendo como base o mecanismo produtor de doença. Então, quais são esses grupos? O primeiro grupo são os clostrídeos que têm pouca ou nenhuma capacidade de invadir e multiplicar-se nos tecidos. Ou seja, não é os micro-organismos que entram no tecido, entram no organismo e se multiplicam dentro dos organismos, tá? Eles concentram a sua patogenicidade na produção de toxinas, então neurotoxinas, né, que agem neurologicamente, como, por exemplo, o Clostridium tetani e o Clostridium botulino, tá? Esses dois, para quem não sabe, é uma curiosidade, o Clostridium tetani é o tétano, né? O tétano, que a gente toma vacina e tal, de 10 em 10 anos, é para a gente não sofrer uma toxinfecção, uma intoxicação, na verdade, com o tétano, né? Com o Clostridium, na verdade. Que produz uma neurotoxina, né? Que age neurologicamente, e o tétano entra ali nos machucados, né? Tá associado ao ferrugem, enfim. Mas o botulino já está mais associado à indústria de alimentos. Cabeça. Peraí. O segundo grupo ele é numeroso, sendo representado por espécies que invadem e multiplicam nos intestinos e tecidos do hospedeiro. O segundo grupo já não produzem toxina. O problema dele não é a produção de toxina. O segundo grupo, o problema dele é o micro-organismo em si, entrar no organismo e se multiplicar dentro do organismo. Então, existem 2 grupos diferentes. A que o Clostridium botulino está inserido é o grupo que
não entra no hospedeiro, né, no corpo, e se multiplica. Na verdade, ele produz toxinas no alimento, e aí você consome o alimento com aquela toxina, e aí você está intoxicado, né? E o segundo grupo de Clostridium é aquele que precisa de um hospedeiro, e lá naquele hospedeiro ele vai se multiplicar. Eles produzem toxinas também, né? Tem o poder de produzir toxina, só que são menos potentes que a do primeiro grupo, tá? Então, mas aí foquem no Clostridium botulino, que é o Clostridium associado a alimentos, e também pode falar do tetane, mas assim, mais do botulino. Por que o tetane é importante dentro da indústria? Porque a gente pode ter contaminação associada à ferrugem de equipamentos, né? Então, assim, na indústria a gente tem equipamentos de ferro, enfim, de equipamentos de aço que podem vir a cometer de ferrugem. Então, se a gente tem essa proliferação de Clostridium tetani nesses ambientes, com produção de toxina, pode ir para o alimento. Então, tem esse problema também do tetane e do botulino. Eu acho que eu já falei que foi com vocês. Quando eu falo assim, eu acho que eu já falei, é porque eu dou aula para outra turma também de microbiologia geral. Então, pode ser que eu tenha falado na outra turma, tá? Mas eu acho que foi para vocês que eu falei que o Clostridium botulino é o que aplica Botox, né? Acho que foi com vocês que eu falei. É um Clostridium botulino, é o micro-organismo mesmo que aplica, que causa paralisia do local que é aplicado. O Clostridium botulino ele é perigoso, a toxina dele é perigosa por conta disso, né? Que causa paralisia facial, principalmente para crianças, enfim. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre algum gênero? Tudo certo? Ah, Gabriela, desculpa, você perguntou? Não, a serragem. Alguém perguntou de serragem. Eles perguntaram muita coisa, mas é porque eu tava vendo só o slide e aí eu não tava vendo agora. Vamos separar os grupos agora, na próxima. A gente não falou de serrátia, tá? Mas, Ana Clara, se você quiser complementar sobre serrátia, você tem algum assunto complementar sobre serrátia que quer compartilhar com a gente? Gabriela pediu para repetir. Gabriela, eu respondi a sua dúvida sobre o arroz? Tá, joia. Ô, Ana Clara, você trabalha com serrátia? Ana Clara, tá aí ainda? Não. Bom, acho que a Ana Clara já foi. Ah, sim, tá bom. Vou procurar um material sobre serrate que você se interessou. Vai que você quer fazer um TCC, alguma coisa sobre a serrate, você achou interessante. De repente, aí eu vou publicar lá de forma assíncrona, tá bom? Que aí você dá uma olhada, sem nada avaliativo, não, tá bom? Bom, eu tô com dor de cabeça já hoje. Hoje foi feio, gente. Corrigi muitos trabalhos de vocês. Já lancei a nota aí. Nem sei se foi micro, acho que foi estatística, sei lá. Agora eu vou corrigir sensorial, hoje ainda. Mas vamos lá. A gente precisa falar sobre o trabalho. Então, como eu disse, são 7 grupos. E aí, eu falei no início, né? Os temas serão escolhidos aleatoriamente. Então, vocês vão falar o grupo, eu vou falar, ó, fulano vai ficar com tal, fulano vai ficar com tal. Escolher aleatoriamente da minha cabeça, tá? As apresentações, elas vão ser ao vivo nas datas de 26/11 ou 3/12. Semana que vem ou na próxima, tá? E aí, a gente vai se organizar, quem pode apresentar semana que vem, o máximo de pessoas que conseguir apresentar, tá? Apresentação de 20 minutos, mais ou menos, tá? Nós temos 7, 8 e meia, 9 horas. 7, 8. 2 horas de aula, né? Eu fazendo conta aqui. 2 horas de aula, né? Então, 6 trabalhos, mais ou menos. Vamos botar 5 trabalhos, né? Por conta dos comentários. Então, 5 trabalhos são 7. 4 trabalhos semana que vem e 3 trabalhos na próxima. 4 trabalhos semana que vem e 3 trabalhos na próxima, tá bom?
Então, são 20 alunos, eu quero uma dupla e 6 trios. A dupla, ela vai ter o direito de escolher o tema. O restante, eu que vou escolher o tema, aleatoriamente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a escrever as duplas. A dupla, primeiro. Professor, eu e a Duda, pode ser? Peraí, deixa eu ver aqui no chat que alguém falou alguma coisa primeiro. Ana Clara, não, professor, é que ela estava no meu trabalho. Tá. Ana Clara, posso ficar dia 3 por conta do meu trabalho? Pode ficar dia 3. Vamos ver sua dupla aqui. Beatriz, posso ser a dupla? Pode, Beatriz. Você já tem dupla? Ana Clara, eu e Brenda. Ana Clara e Brenda. Ana Clara, Beatriz falou primeiro, hein? Ah, Beatriz falou primeiro. Falou primeiro aqui no chat. Beatriz e Cristiano. Dupla, Beatriz e Cristiano. Beatriz e Cristiano, aproveita e já escolhe o tema, por favor. Beatriz, Cristiano. Boa noite, professor. Boa Pode noite. ser o 6. Bacilos, então. Ok. Então, Beatriz e Cristiano vai ficar com o tema 6, bacilos. Primeiro trio, quem é? Bota aí no chat. Ana Clara, você, Brenda, escolhe mais uma pessoa. Gente, quem puder entrar na aula aí, tá? Por favor, para a gente dividir o trabalho. Se não tiver todo mundo na aula, se puder entrar, por favor, só para a gente dividir o trabalho aqui rapidinho. Então, vamos lá. Ana Clara, Brenda da Silva e Joalisson, é isso? Isso. Professor, eu e a Oi. Beatriz, a gente prefere apresentar no dia 3. Vocês trabalham? Hã? Tem impedimento de trabalho que não pode vir? Porque eu gostaria que os grupos, e aí vocês têm que ver entre vocês. Por exemplo, tem gente que trabalha que não pode assistir a aula ao vivo. Então, no dia 3, consegue se programar melhor. Entendeu? Entendi. Gostaria que os 3 últimos grupos fossem de pessoas dessa forma. Que Entendi. trabalham, enfim, que não pode... Que aí tem mais tempo para se programar no serviço. Vamos Professor, dividir meu grupo primeiro pode os escolher 3. o tema? Não, eu vou escolher. O tema de vocês vai ser Pseudomonas. Próximo trio. Ó, por exemplo, o Joalisson, eu sei que ele trabalha, realmente, porque a gente já conversou, né, Joalisson? Realmente eu sei que ele trabalha. Então, assim, fica difícil para você, Joalisson, apresentar no dia 26/11? Nossa, meu Deus do céu. No dia 3 é melhor que eu consiga me preparar mais, professor. Tem mais tempo para pesquisar, tem os finais de semana, entendeu? Então, pode ser assim, o grupo do Joalisson vai ficar para o dia 3, tá bom? Próximo trio. Gabriela, Maria Eduarda, né?
E mais quem? A gente tem 11 pessoas na turma, pelo amor de Deus, aqui nessa aula. Vamos lá. Vamos aproveitar o máximo que a gente conseguir já organizar isso aqui para depois não dar confusão. Gente, quem que vai fazer trio com a Gabriela e com a Duda? Vamos lá. Outra pessoa já fala aqui, ó, próximo trio. Gisele de Lima. Gisele de Lima é Larissa. Só tem uma Gisele? Acho que só tem uma, né? Maiara e Letícia. E mais alguém. João Vitor, Brenda Pereira e Daniele. É outro trio, né? João Vitor, Brenda Pereira e Daniele. Vocês vão ficar com... Bacilo já foi? Clostridium. Clostridium, tá bom? Ó, Gabriela, Maria Eduarda, falta uma pessoa. Já viram aí? Gisele e Larissa também, Maiara e Letícia também. Ah, professor, para mim pode entrar qualquer pessoa, dá pra fazer o trabalho legal, mas o pessoal da sala é difícil, porque não mexe com esse negócio de grupo. Se a Tabata quiser. Quem é Tabata, gente? Ah, mas acho que a Tabata não tá nessa matéria não, Duda. Não tá, não. Não, não tá Eu ia nessa falar, matéria gente, não. quem que é Tabata? Pelo amor de Deus, que não tá aqui. Ah, não, Duda. Ah, professor, a maioria que tá aqui pega os grupos, já começa iniciando os grupos. A maioria já é dupla, aí já chama, tipo assim, por exemplo, Letícia e Maiara. Já vai iniciando as duplas. Aí fica tipo um resto do pessoal sobrando, mas sempre tem as pessoas que iniciam os grupos, entendeu? Aí fica sempre sobrando gente, o pessoal não fala nada. Aí vai acabar que você vai falar no grupo e o pessoal vai decidir lá. Mas a gente vai decidir agora. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7? Não, gente, não precisa não. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 20 pessoas, 20 alunos. 20 alunos, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Uma dupla, 20. Não? Eu tô doido. Tá certo. É isso mesmo, né? Então, ó, Beatriz e Cristiano é a dupla. Tá, ficaram com o tema 6. Ana Clara, Brenda da Silva e Joalisson ficaram com o tema 3. Gabriela, Maria Eduarda, falta uma pessoa. Quem que falou aqui? Não tá na aula da minha turma. Fran, Patrícia, Lauriele e Lavínia.
Faltaria 2 pessoas, gente. Quem que falta? Ó, Beatriz, Cristiano, Ana Clara, Brenda, Joalisson, Gabriela, Maria Eduarda, Gisele, Larissa, Maiara, Letícia, 11. João Vitor, Brenda, Daniele, 14. Fran, Patrícia, Lauriele e Lavínia, 18. Faltam 2. Acho que Quem um vai? seria o Natan e eu Oi? acho que a outra não sei. Acho que um seria o Natan que tá faltando nessa conta aí. Natan. E quem? Eu Quem ia mais? falar a Françoise, mas eu acho que a Ana falou Fran, né? Eu acho que é ela. É. Maiara já tá aqui, Pra gente? mim, pode entrar qualquer pessoa que participe das aulas para meu trabalho. Essas meninas eu não sei quem vai querer entrar no grupo. Tem a Natália lá no grupo. Natália, tô vendo aqui, Natália, isso mesmo. A Natália, pode colocar a Natália no nosso grupo. Ela tem Pode neném, colocar, ela deve estar cuidando dele nessas horas. Pode colocar, professor, ela vai querer entrar sim. Seu grupo é qual? Gabriela, Maria Eduarda e Natália, então. Isso, pode colocar ela. Ótimo. Vocês vão ficar 3, 3, 7. Com Listéria. Show, professor. Então tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Falta então Fran, Patrícia, Lauriele, Lavínia e Natan. 5 pessoas que não estão na aula, né, e que tem que resolver no grupo. Os grupos que faltam fechar, das pessoas que estão aqui, Gisele, Larissa, Maiara e Letícia. Dessas 5 pessoas que não estão, vocês deveriam escolher uma, cada um, que aí os 3 últimos que sobrar ficam o grupo. Então vamos lá, vamos decidir agora? Consegue mandar mensagem para essas pessoas? Os grupos Gisele, Larissa e Maiara e Letícia. As pessoas que sobraram no time são Fran, Patrícia, Lauriele, Lavínia e Natan. Tô aqui sim, senhor. Isso, Natan tá aí. Muito bem. Natan, peraí. Ah, você que enviou, né, por e-mail? Vocês enviaram novamente? Porque eu não achei no e-mail. Se vocês puderem enviar novamente o trabalho de micro apresentação? De micro? Patrícia pediu para entrar aqui, mas não... Ela entrou? Acho que ela cancelou. Natan tá aí, então... Gente, vamos lá, ó. Gisele, Larissa, Maiara e Letícia. Vocês têm que Professor, decidir aí. rapidinho, licença. Meu tema do meu grupo é o listeria, não é? Listéria, isso. Listéria. Listéria, tá bom, professor. Isso. Obrigada. A gente tem até as 9, gente. Joalisson deu a ideia de fazer um sorteio para ver essas pessoas que estão faltando. Professor, eu acho que as 3 que eu falei gostaria de ficar junto, porque a gente já faz trabalho de outros períodos juntos, porque a gente é do mesmo período. Então, eu acho que elas gostariam de ficar junto, porque o último trabalho elas também ficaram juntos. E a Lauriele, Patrícia e Lavínia, elas são bem colegas. Elas fizeram o último trabalho, né? Sim, A Patrícia estava pedindo para entrar aqui, né? Mas ela não... Acho que ela cancelou. Eu preciso que ela confirme, né? Eu não posso escolher para elas. Se elas sobrassem, aí sim elas fariam. Mas como tá sobrando muita gente, então eu preciso que entre alguém nesse grupo da Gisele, Larissa, Maiara e Letícia aqui.
Oi, Patrícia, estava esperando só você. Patrícia, está me ouvindo? Patrícia? Senhora? Acho que ela não está me ouvindo, não. Ana Clara, eu vi aqui que você falou que elas se dão bem juntas, né? Mas eu preciso que alguém confirme o trio, né? Eu não posso. Eu falei, né? Eu não posso determinar que seria esse trio. Natan tá aqui. Natan, você tá sobrando. Você não quer entrar em um grupo? Conversem, gente. Pode ser qualquer grupo aí. E aí, gente, qual grupo que. Qual dupla? Não posso fazer sorteio, Alisson. Vocês não foram escolhidos por sorteio, né? Então não posso. Tem que deixar livre-arbítrio. A gente tem até 9 horas para decidir. Quem já está com o grupo formado pode sair. Beatriz e Cristiano, boa noite a todos, tá? Ana Clara, Brenda da Silva e Joalisson, também, boa noite. E Gabriela, Maria Eduarda e Natália, boa noite. E João Vitor, Brenda e Daniele, também, boa noite. Esqueci de pedir para colocar em presença, mas não tem problema não, que eu sei aqui. Todos estavam. Professor, acabei de ligar pra Lavínia e ela falou que pode deixar o mesmo trio do último trabalho mesmo, que a internet dela tá ruim. Ótimo, tá bom então. Então fica assim, ó. Patrícia, Lauriele e Lavínia. 6, 3, 1, 7. Enterobacteriaceae, o delas, tá? Por favor, passam o assunto delas aí, tá? Mas elas vão ver também depois na aula. E agora ficou faltando François e Natan para encaixar nesses dois grupos. Gente, e aí? Como que vai ser? Mandei mensagem pra Fran, eu tô esperando ver se ela responde. Tá, joia. Mas você aceitaria ela, Mayara, no grupo, na dupla de vocês? Aceitaria. Então, pode colocar ela, né? Acho que ela também não se importaria. Então tá, então coloca ela. Então, Mayara, Letícia e Fran. E o Natan fica em Gisele, Larissa e Natan, ok? Então, o tema de... Peraí. 1, 2, 3... Estafilococcus vai ficar para Mayara, Letícia e Fran. Estafilococcus. 1, 2, 3, 4 e o 5. Campylobacter vai ficar para Gisele, Larissa e Natan, ok?
Aí, a única dupla até agora que ficou para apresentar é no dia 3/12. Outras duas duplas. O pessoal já saiu, né? Mas faltou combinar aqui as outras duas duplas. Alguém mais trabalha, gente? Professor, eu acabei de chegar agora, eu trabalho. Patrícia trabalha, né, Patrícia? Você geralmente não assiste muito as minhas aulas ao vivo porque Eu você assisto trabalha, né? algumas, consigo assistir algumas. Então, tem como você apresentar, então, no dia 3/12, para você se programar melhor? Tem sim. Mas aí eu tô com quem? Ligaram para alguém, acho que para Lauriele. E aí ela falou que poderia permanecer o mesmo trio, Patrícia, Lauriele e Lavínia. Ah, sim, o trabalho vai ser de trio. Isso, de trio. Tá bom, então, pode ser. Dia 3/12. Aí depois, Patrícia, você assiste a aula direitinho para você ver o que tá falando, o que precisa e tal, entendeu? Mas eu já lancei lá na plataforma, tá, gente? Tá, O depois que é eu o assisto. trabalho, como tem que ser feito e tal. Tá bom? Professor, a Larissa que está no meu trio, ela também trabalha à noite, né? Então, normalmente ela nem assiste essa aula. E eu não estou conseguindo falar com ela agora, falei com ela só antes. Tá, então vocês apresentam também dia 3, pode ser? Tá, vou ver isso com ela. E aí ela consegue se programar melhor. Bom, então ficou aí 3 grupos para o dia 3 e o resto dos grupos vai... Tema do trabalho. Oi, Natan, desculpa. Tema do trabalho. Campylobacter, grupo 5. Ok? Então, ó, Ana Clara, Brenda da Silva e Joalisson, pseudomonas, vai apresentar dia 3/12. Gisele, Larissa e Natan, Campylobacter, vai apresentar dia 3/12. E Patrícia, Lauriele e Lavínia, Enterobacteriaceae, vai apresentar dia 3/12. Esses 3 grupos. Caso haja mais alguém que, meu Deus, não consegui de jeito nenhum apresentar no dia 26/11, aí a gente conversa e vamos ver se tem como apresentar no dia 3/12. Mas, considerando assim, vai ficar todo mundo para a semana que vem, tá bom? Dia 26/11. Professor, o meu é grupo 4, né? Gênero Staphylococcus. Quem é você, Mayara? Mayara. Staphylococcus, isso, grupo 4. Beleza, obrigada. Dia 26/11. Ok, gente? Então, muito obrigado pela participação de vocês hoje. Acho que assim vai dar menos confusão, né? Já está tudo dividido, os temas já estão divididos. Eu espero um bom trabalho, tá? Façam um trabalho, assim, muito, muito bom, porque vai valer muito, muita nota. Gostaria que fosse um trabalho, assim, mais desenvolvido, né? Eu deixei aqui alguns tópicos, né? Porque facilita um pouco melhor para vocês dividirem os slides, né? Acho que assim fica melhor. São 3 pessoas, então cada um pode falar bastante sobre o tema, de 20 a 25 minutos, tá? Não seja menos do que isso ou mais do que isso. No máximo 25 minutos, tá? Tem bastante coisa para falar de cada tema, mas foque em microbiologia de alimentos, tá bom? Foque em microbiologia de alimentos e assistam essa aula, vejam mais ou menos o que eu falei, lembrem que tem muitas espécies, tá? Então, assim, foque em microbiologia de alimentos, que é a nossa disciplina, tá bom? Então, na semana que vem eu espero vocês para começar a apresentar os trabalhos e de forma assíncrona eu vou colocando alguns assuntos também que eu acho importante para a gente já encaminhar para o final da nossa disciplina, tá bom? Boa noite a todos, obrigado pela participação hoje. Boa noite, professor. Boa noite.